Vamos lá, galera! E agora? Agora, campo magnético ao redor de uma espira. Sabe aquele condutor retilíneo? A gente deixou ele no formato agora de uma circunferência. E como vai ter corrente elétrica passando por um fio condutor, existe campo magnético ali ao redor desse fio. E nós vamos ter que aprender a representar esse campo. E aí, qual é a grande parada que eu quero que vocês entendam? Igualzinho eu falei do fio condutor. O que eu faço na lousa, vocês vão reproduzir na tela do seu computador, do seu caderno e tal, e igualzinho para aprender a representar. E aqui vai ter dois macetes que eu quero te explicar. Usando, com certeza, campo magnético ao redor de um fio condutor, a regra da mão direita. Lembra qual que é a brincadeira? Primeiro método. Seu polegar vai fazer o papel da corrente elétrica, os 4 dedos fechados, o papel do campo magnético. Essa é a ideia, tá bom? Então vamos lá. Olha só, eu já até coloquei aqui. Eu tenho essa bateria, eu tenho na realidade essa espira, esse fio circular ligado numa bateria, vai ter essa corrente elétrica. Por convenção do positivo para o negativo, essa corrente se encontra no sentido horário. E ele vai falar assim, ó, especificamente no centro da espira. Ao redor de toda essa espira tem campo magnético, mas nós vamos nos preocupar com o campo exatamente no centro. E ele vai falar para você, como que vai ficar o campo no centro dessa espira? Regra da mão direita. Polegar no sentido da corrente, os 4 dedos fechados. Então, olha lá, a corrente vem aqui, nesse sentido que os senhores estão vendo do mais para o menos. Então, ó, meu polegar acompanhando a corrente, meus 4 dedos querem entrar no plano da lousa. Então, exatamente no centro, eu tenho um campo magnético entrando. Perfeito, é o que eu preciso do centro. Não precisa estar igual do fio condutor, entra aqui e sai, não, é exatamente no centro que eu me preocupo. Olha a diferença. E se a corrente estiver no sentido anti-horário? Eu tenho a minha bateria aqui, polo positivo e negativo, por convenção, sai do mais, vai para o menos, eu tenho essa corrente no sentido anti-horário. Olha meu polegar. Acompanhando a corrente, meus 4 dedos querem entrar na parte de fora da espira e saem na parte de dentro. Então, exatamente na parte interna, que é o que importa no caso que é onde está o centro da espira, eu vou ter um campo magnético saindo. Xzinho entrando, pontinho saindo. Sabe qual que é o plano B? Dá para você fazer o seguinte também. Então tá, era a corrente, o polegar, os 4 dedos, o campo. Você pode inverter, fica às vezes muito mais fácil. Se você inverter, também dá certo. Faz os 4 dedos dos senhores fazendo o papel da corrente, o seu polegar, o papel do campo. Também dá certo, ó. Os 4 dedos agora é a corrente, o polegar é o campo. Os 4 dedos no sentido horário é a corrente, o meu polegar, como se fosse um saca-rolha, isso aqui, ó, quer penetrar no plano da lousa. Eu tenho um campo magnético entrando, penetrando aqui no plano dessa lousa. Olha aqui o contrário. Os 4 dedos agora é a corrente, o polegar é o campo. Os 4 dedos no sentido da corrente, o meu polegar quer sair do plano da lousa, apontando nos seus olhos. Então, eu tenho um campo magnético saindo. Essa é a dica que eu quero que vocês entendam. Como representar. Apareceu no vestibular, na prova, na hora, você usa a regra da mão direita e localiza o campo ao redor de uma espira. No caso, especificamente, no centro ali da espira, ok? Tá aí a dica, moçada. Valeu!